Olá pessoal, welcome back. Hoje eu vou gravar um vídeo mais longo, vou estar publicando tanto no IGTV como também no canal do YouTube, sem edições mesmo. O canal lá vai ser o mesmo do nome do perfil aqui, que é And Languages for All. E hoje eu vou contar mais uma história, a minha história. A história de como que eu me envolvi com os idiomas, como que eu comecei a aprender e a gostar cada vez mais. A comunicação, sobretudo comunicar-me em outras línguas, comunicar-se em outras línguas. Bom, atualmente eu sei falar português, que é a minha língua materna, obviamente, inglês, espanhol, e eu estudo russo, francês, italiano e alemão, essas outras 4 línguas. Chinês eu comecei a estudar um pouco, só que eu ainda tenho que voltar. A minha história começa em meados dos anos 2000, quando eu conheci a banda Red Hot Chili Peppers, banda do meu coração. Que eu comecei a querer ter mais afinidade com o inglês, porque eu gostava da música do Red Hot, gosto até hoje. E outro ponto crucial para mim, eu acho que também foi o mais importante de todos, os primeiros passos, foi o videogame. Na época, o Super Nintendo. E com certeza, eu acho que a primeira palavra que eu aprendi foi Start e a segunda, Select. E naquela época, a gente não tinha YouTube, não tinha internet da forma que a gente tem hoje. A internet era... quase ninguém tinha acesso. Então, eu jogava um jogo chamado Zelda, A Link to the Past. E nesse jogo só tinha em inglês. E bom, eu comecei a pegar uns dicionários e tentar traduzir. Daí então, eu fico pensando, essa ideia de ser autodidata, ela é meio contraditória, porque de fato sempre você vai ter alguém ou algo para te ajudar, seja um dicionário, que nem na época era, seja um vídeo, que nem esse daqui, de algum professor. Então, esse lance de você falar que é autodidata em alguma coisa, eu acho meio vazio demais, que sempre tem algo ou alguém para te ajudar. Só que nessa época, dos anos 2000 pra cá, eu queria aprender inglês naquela época só no intuito de zerar o jogo. Eu comecei a levar um pouco mais sério a partir de 2008, 2009, mas na escola eu sempre detestei, não gostava das outras matérias, não gostava de português, não gostava de matemática, não gostava de geografia, ciências. Pra mim, eu gostei só de inglês. Inglês. Pra mim, se eu pudesse, na escola estudava somente inglês, mais nada. Eu acho que deveria ser assim até hoje. Você estudar aquilo que você gosta. Porque educação, você não obriga as pessoas a educar. Você dá a oportunidade de elas aprender o que elas quiserem. Mas isso é uma outra história. Enfim, a partir de 2008... que eu comecei a pensar, cara, eu tenho que aprender inglês mais sério, porque foi uma ocasião que eu tava na Chapada, e aí eu peguei uma carona com 4 pessoas, eram quatro dinamarquesas, e eu não falava quase nada naquela época. Eu falei, cara, tem que levar isso mais a sério. Então, a partir do ano de 2011, eu comecei a ter oportunidades na área que eu trabalho, que é a área de eventos. Eu sou um hold e agradeço muito às pessoas que me colocaram nessa área, Renato, Léo, Luciano. Agradeço muito, aprendi muito com essas pessoas, meus amigos. Então nessa época eu comecei a ter mais oportunidade de conversar com quem era de fato nativo. E teve uma ocasião em 2012, que eu me lembro como se fosse hoje, que foi a primeira ocasião que eu fiquei mais tempo tentando falar com as pessoas que falavam inglês, que foi até aqui em Brasília o Elvis in Concert, que
que foi até lá no ginásio Nilson Nelson, que foi a comemoração lá, que era a banda original do Elvis, só que com o Elvis no telão. E até então, o inglês que eu sabia era o inglês dos livros, inglês de gramática. Eu não tinha tanta noção quanto eu tenho hoje de como é que a gente pode fazer para aprimorar mais nosso aprendizado nos idiomas. E eu me lembro perfeitamente, foi as pessoas que estavam lá eram ingleses, só que britânicos. E aí eu pensei, cara, esse cara não tá falando inglês, sério? E eu me lembro ele falando bem assim: I need a stand for the keyboard, another for the bass, another one for the drummer, and so on, so on, so on. Aí eu, caramba, velho. Só que naquela época eu não tinha tanta noção de listening. E mesmo assim eu consegui me virar. Consegui falar com aquelas pessoas e tal. E pra mim o maior recompensa de você aprender um outro idioma é você realmente conseguir entender o próximo, entender, comunicar com a outra pessoa. E pra mim, até hoje, isso é a das melhores recompensas, você entender o próximo, tá? Claro que você também visa a questão monetária da coisa, mas as melhores recompensas é aquelas que não tem preço, tá? E pra mim, qual que foi o pulo do gato? Dos maiores divisores de água. O maior divisor de águas foi quando eu entrei na Católica em 2014 e eu tive alguns professores excelentes lá, o professor Wallace, a Regina, e eles me ensinaram muita coisa, sobretudo na parte de quando eu comecei a aprender sobre o IPA, o International Phonetic Alphabet, que é aí que eu até então não tinha noção de todos os sons que a língua inglesa tinha. Então eu comecei a focar mais nisso, e também eu comecei a entender a linguagem como histórias. E quanto mais eu percebi isso, mais eu conseguia entender um pouco mais o inglês. E quando eu fui aprendendo os outros idiomas, como o russo, por exemplo, foi um desafio, e tanto quando eu comecei a aprender o Cyrillic Alphabet, o alfabeto cirílico, eu falei, cara, se eu aprender isso daqui, as outras línguas se tornam um pouco mais fácil. Porque as outras línguas não vai ser tanto obstáculo assim. Porque realmente é um alfabeto que é totalmente diferente do nosso. Então, eu percebi que o mesmo padrão acontecia nas outras línguas. A gente está contando as histórias, presente, passado, futuro, afirmação, negação e dúvida, o tempo todo, tá? E pra mim a coisa mais gratificante é essa. Eu não viso, claro, você visa a questão monetária, você quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas pra mim o mais importante é você realmente fazer conexões humanas, conseguir conversar com outras pessoas, ainda que sejam frases simples, ainda que você consiga falar apenas que nem em russo, privet, как дела, que seria olá, como é que está, e por aí vai. Então, para mim, essas são as maiores recompensas de você aprender outro idioma. É você conseguir comunicar com outras pessoas, é você fazer conexões com outras pessoas, é você conseguir conectar com o mundo. E até então, depois que eu saí, que eu terminei lá na Católica, é que eu fui colocar isso mais em prática. Quando eu estava lá, eu estava já tentando aprender esses outros idiomas. E o conselho que eu falo para vocês é: não desista nunca. E para mim, na real, quando você aprende um outro idioma, não é mais do que sua obrigação, né? Você tem que aprender a comunicar-se com outras pessoas, tentar entender o mundo de outra forma, porque não é só da forma que a gente entende aqui em português. Imagina se eu falasse esse discurso em outras línguas e você conseguisse entender. Não seria gratificante? Então é isso, pessoal. Essa é a minha história, minha breve história. E até a próxima.
See you around.